Nós vamos falar primeiro de uma coisa chamada teoria celular, certo? Que diz algumas coisas ou que tem alguns padrões. Na verdade, essa teoria celular ela está baseada em 3 pilares, em 3 características diferentes. Primeiro delas, a teoria celular. Ela se baseia em que todos os seres vivos são constituídos por células, sendo estas, portanto, a unidade formológica, morfológica dos seres vivos. Pô, professor, mas a gente já estudou no começo do ano, inclusive em sala de aula, os vírus. Os vírus não eram considerados uma célula enquanto ele não estava parasitando. Então, mencionado este caso, a gente elimina os vírus. Tirando os vírus, todos os outros organismos são constituídos por células. Nós vimos lá as bactérias, podem ser unicelulares, elas podem viver em colônias. Vimos lá os protozoários, os fungos. Estamos vendo os animais, os vegetais, certo? Então, é nessa situação que a gente se encontra. Segundo parâmetro, as células realizam importantes atividades no seu interior. E por isso são unidades funcionais dos seres vivos. Galera, nós já vimos o ano passado, claro, aos que foram meus alunos, né? Quem não foi meu aluno, eu não sei dizer se aprendeu ou não. Mas nós estudamos a célula por completa. Então, nós vimos principalmente lá o núcleo dessa célula, onde eu terei lá microestruturas especiais. Então, o conjunto dessas microestruturas vai formar a unidade funcional que é a célula. Por exemplo, a mitocôndria, o lisossomo, o ribossomo, os retículos endoplasmáticos, rugoso ou liso, ou agranular ou granular, dentre outras coisas. Então, eu sei que todo ser vivo é formado por célula. E eu sei que essa célula tem partes, tem compartimentos, tem microestruturas que vai compor essa célula propriamente dita. E segundo, uma célula é formada apenas por outra célula pré-existente. Vimos isso ano passado, quando falamos, obviamente, de origem da vida, que o professor falou da abiogênese, ou da geração espontânea. O que era isso? Quando os cientistas acreditavam que os seres vivos vinham do nada, apareciam de forma espontânea. Dei o exemplo lá dos crocodilos, das serpentes, dos anfíbios, dos sapos, que brotavam, apareciam do nada do lodo dos rios. E aí, por isso, 2 experimentos, na verdade, Louis Pasteur e Francesco Redi, eles provaram que todo ser vivo nasce de outro pré-existente. Então, essa é a terceira caracterização da teoria celular que diz isso, que toda célula é proveniente, é determinada, é formada a partir de outra pré-existente. Então, esses são os 3 parâmetros da teoria celular. O que nós vamos estudar? Célula. O que era célula mesmo? Ah, professor, você começou o ano passado também, né, a falar daqueles níveis de organizações, que eu começava com o meu átomo, menor partícula inanimada, tinha lá suas características, tinha lá os seus elementos químicos. Depois, um conjunto de átomos formava uma molécula. A glicose, a água, o monóxido de carbono, o gás carbônico. E o conjunto de moléculas específicas dava origem à célula, que eu defini da seguinte forma. A menor partícula viva, capaz de manter, realizar o seu metabolismo. Ou seja, uma célula digere, uma célula excreta, uma célula se reproduz. Então, isso chama-se metabolismo. Isso chama-se manter-se viva. Pois bem, muito bem. Então, vimos lá, aqui esquematizado. Eu sei que é uma célula vegetal. Calma que eu já vou te orientar como é que eu sei isso, né? E aqui, obviamente, eu tenho as 3 partes básicas dessa célula, de toda a célula. O primeiro delas é a membrana plasmática. Qual a finalidade dessa membrana plasmática? Proteger, conter. Essa membrana plasmática, ela fazia o que a gente chamava aqui, ó, permeabilidade seletiva. Permeabilidade seletiva. O que é isso? Tornar-se permeável. Ah, eu me torno permeável, eu consigo eliminar aí as minhas toxinas e eu consigo fazer com que as coisas entrem. Então, é pela membrana plasmática que ela era formada
por gordura em cima, por gordura embaixo, lipídio e lipídio. No meio das duas camadas, eu tinha um fosfato, que era uma estrutura de ligação. E entre esses fosfatos, eu tinha lá as proteínas, que é por onde as coisas entravam e saíam. Lembram? Então, essa membrana plasmática, obviamente, ela vai dar aí essa ação que a gente chama, essa propriedade, na verdade, que a gente chama, então, de permeabilidade seletiva. O que é isso? Tornar-se permeável à entrada e à saída das substâncias. Vimos lá uma região delimitada, chamada de citoplasma, que é onde eu botei aquele líquido opaco, muito semelhante a um gel de cabelo, né? Que a gente chama de hialoplasma. É dentro dessa região, que eu vou ter aquelas organelas citoplasmáticas que nós conhecemos lá como mitocôndria, lisossomo, ribossomo, lembrando que cada uma delas vai fazer uma finalidade diferente, tá? E por último, não tão importante, mas o núcleo, o que contém lá as nossas características genéticas. Quando nós estudamos o ano passado o núcleo, nós vimos que ele tinha lá a carioteca, vimos que ele tinha a cariolinfa, que era o líquido que ficava dentro do núcleo, ele tinha lá os nucleolos, que eram produtores de ribossomo, eu tinha lá a cromatina, eu tinha o DNA. Então, eu tinha a cromatina e eu tinha lá os cromossomos, que na verdade as duas são compostos formados pelo encadeamento, pela união de DNA. A cromatina, o meu DNA descondensado, o meu cromossomo, o meu DNA condensado. Então lá tínhamos as nossas características genéticas, tínhamos o nosso DNA, lembra? O ácido desoxirribonucleico, o que nos dava, obviamente, as nossas características genéticas, aquilo que a gente herdou dos nossos antepassados e aquilo que, obviamente, a gente vai propor, dispor, mandar aos nossos descendentes. E eu tinha lá também o RNA, o ácido ribonucleico, que era só usado quando essa célula se duplicava, quando essa célula se dividia. Beleza? Tranquilo? E aqui, claro, trago sempre um mapinha conceitual para vocês, para ficar mais fácil para vocês estudarem. Então, ó, a teoria celular é baseada no quê? É baseado que todos os seres vivos são formados por células, que essas células são as unidades funcionais e que a célula se origina de outra célula. O vírus não entra, não tem teoria celular, ele não é uma célula completa. As partes básicas de uma célula, eu tenho a membrana plasmática, o citoplasma e o material genético, que na verdade é o núcleo. E aqui eu tenho duas denominações. As células procariontes, cuidado, aqui está escrito sem núcleo. Quando ele diz sem núcleo, não é que não existe um núcleo, mas o núcleo não está compactado. Então, esse núcleo não está compactado, ele está disperso, ele está solto no citoplasma. Olha que esse emaranhado aqui é o DNA, é o núcleo disperso no citoplasma. Lembra uma célula primitiva chamada de procarionte. E a eucarionte, aí sim, vai ser uma célula que tem a membrana nuclear, que contém o núcleo lá dentro, o núcleo fica quietinho. Uma célula animal e uma célula até então vegetal. Beleza? Isso chama-se teoria celular. Bora para os tipos de célula. Tenho aqui uma célula bacteriana. Professor, vamos relembrar? Vamos? Simples. Vou começar de fora para dentro. Vou olhar essa célula, essa bactéria. De fora para dentro, eu tenho essa estrutura vermelha de fora, que é a cápsula, que protege esse cara contra os agentes patogênicos. Gente, bactéria, a grande maioria delas é agente patogênico, vai causar doença, tuberculose, dentre outras. Então, ela precisa de uma cápsula externa para proteger. Aqui, amarelinho, que seria uma segunda camada interna, é a parede celular. Nossa, pessoal, mas eu achava que só as células vegetais tinham parede celular. Ainda bem que você achava, porque bactéria, reino Monera, também tem parede celular. Qual é a finalidade? Proteção. E ainda internamente, eu tenho a membrana plasmática. Lembra? A membrana plasmática está em todas as células, com exceção dos vírus, né? Então, aqui, essa membrana plasmática,
é o que vai fazer aí o transporte, é o que vai eliminar as substâncias e, obviamente, fazer com que essas substâncias elas entrem na minha célula. Foi o que eu acabei de falar, que na verdade essa estrutura, ela tinha lá uma propriedade que eu denominava de permeabilidade seletiva, tá? Aqui dentro, nesse azulzinho, olha o azulzinho, eu tenho o citoplasma, tá? Essa região aqui, esse miojo, né? Essa região emaranhado aqui, esse é o material genético, que a gente chama de nucleóide, é o núcleo. Ué, pessoal, mas falaram lá na célula procarionte que ela não tem núcleo. Claro que tem, olha o núcleo aí. A única diferença é que ele está disperso, ele está solto no citoplasma, tá? Então, esse cara aí vai ser o DNA. Professor, mas aqui está escrito ADN. Lembra? Eu expliquei isso quando a gente viu os ácidos nucleicos. ADN é a abreviação do americano, da língua inglesa. Para nós é o DNA. ADN ou DNA é a mesma coisa, corresponde ao material genético, tá? Aqui eu tenho o que a gente chama de plasmídio, que são partes do DNA que desprende do todo. Então, ó, esse vermelhinho que a gente chama de plasmídio é a mesma coisa desse grande, só que ele se desprendeu, ele soltou, mas também continua sendo DNA, tá? O que mais eu posso ressaltar aqui? Esse verdinho, que é o flagelo, lembra? A bactéria ela pode ter 1 ou 3 flagelos, vai depender da espécie do organismo. E ainda eu tinha o que a gente chama de pili ou cílios, são essas estruturas verdinhas aqui que compõem a cápsula desse cara, que recobre a cápsula desse cara. Na verdade, essas estruturas elas se mexem, elas são falsos pés, tá? Que vai ajudar esse cara, obviamente, claro, a sua movimentação, tá? Isso aqui é uma célula bacteriana, são essas as estruturas. Aqui eu tenho toda a parte teórica que fala disso. Célula animal. Opa, célula animal. Primeira coisa, é uma célula amorfa. Não tem forma definida. Era diferente a célula vegetal. Se eu colocar aqui embaixo a minha célula vegetal, ela tem uma estrutura sextavada em fora, que era chamado de parede celular. Era, não, é chamado. E essa estrutura ela é sextavada, apresenta os 6 lados distintos. Claro que essa é uma analogia, essa porta ela não está sextavada, mas você percebe que ela tem aí 6 lados, tá? No caso da célula animal, então é uma célula que não tem forma, é uma célula amorfa. Ela não tem parede celular. Vamos ver as estruturas que tem nesse cara para que a gente possa compreender. Eu vou de novo, de fora para dentro, vou começar com a membrana plasmática. Muito bem, membrana plasmática, vimos lá em cima, função de permeabilidade seletiva, entrada e saída de substâncias. Tenho aqui o citoplasma, essa região toda aqui interna. Aqui dentro eu tinha um líquido que a gente chamava de hialoplasma. Lembram-se? Muito bem. Dentro desse citoplasma eu tenho essas organelas. Quais são? O retículo endoplasmático rugoso ou retículo endoplasmático granular. Retículo é caminho. Endoplasmático é dentro do citoplasma. Rugoso, ele apresenta rugas. O que são essas rugas? São essas bolinhas aqui, que eu vou chamar de ribossomo. Então, professor, aqui nessa célula eu tenho ribossomo nesse retículo, grudado nesse retículo, e eu tenho ribossomo fora da célula. Perfeito. Então, essa organela, ela tem 2 funções. Primeiro, retículo, caminho endoplasmático. É o caminho dentro da célula. Qual que é a finalidade de um caminho, galera? Transportar substâncias, nesse caso, de fora para dentro do núcleo. E por ele ser rugoso ou granular, por ele ter essas bolinhas que a gente chama de ribossomo, esse cara também sintetiza proteína. Então, o retículo endoplasmático rugoso, ele tem 2 funções. O transporte celular e também a fabricação, a síntese de proteína, tá? Peroxomo, quem era esse cara? Na verdade, quando a gente fez aquele desenho, parecia aquela chupetinha, né? Que a gente chamava de peroxomo. Esse cara é importante para tirar toxinas, tá? Para tirar, obviamente, estruturas, tá? Tóxicas dentro dessa célula. Então, ela vai
obviamente, retirar isso aí. Perfeito? Muito bem. Tenho aqui o núcleo propriamente dito, está aqui esquematizado, tá? Dentro desse núcleo eu tenho lá o que a gente chama de o meu material genético, tá? O meu material genético. E dentro desse material genético eu tenho meu DNA e eu tenho meu RNA. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Tenho aqui embaixo o retículo endoplasmático liso. Nossa, professor, esse aqui era o rugoso e esse é o liso. Perfeito. Esse retículo é caminho. Endoplasmático é dentro do citoplasma. E liso não tem ribossomo. Não tem ribossomo. Então, ele tem a função, agora, de não sintetizar proteína. Ele não vai fazer proteína. Então, esse cara, por ser liso, por ser agranular, ele não sintetiza proteína. Então, ele só vai fazer o transporte, tá? Temos esse carinha lindão de Jesus aqui. Quando fizemos o desenho, parecia aquele croissant, né? Que o professor desenhava, que era a mitocôndria. Mitocôndria responsável pela respiração celular. E também, não é só respiração, também a síntese, a fabricação de energia, o que a gente chamava de ATP. Lembra do ATP? Adenosina trifosfato, ou trifosfato de adenosina. Ele era composto por 3 fosfatos, por isso trifosfato. Toda vez que ele perdia um fosfato, ele liberava energia, que era o nosso ATP, né? Então, a respiração celular também vai me trazer energia para a minha célula. Olha aqui o meu centríolo, na verdade, aquele xizinho que a gente chamava o X de Xuxa, né? Esse centríolo, ele está responsável, tá? Ele está responsável pelo quê? Pela divisão celular. Divisão celular. Esse cara fazia aquele fuso mitótico que grudava o cromossomo, tanto na mitose quanto na meiose, tá? Nós vamos revisar isso aí também posteriormente, tá? Então, esse centríolo que está presente só na célula animal, tá? Tem a responsabilidade de auxiliar aí essa célula na divisão celular, principalmente na produção do fuso mitótico. Esses centríolos iam para os cantos opostos da célula e eu tinha uma linha imaginária que ligava uma a outra. E no meio delas, ele grudava no cromossomo, naquela bolinha no meio do cromossomo que a gente chamava de centrômero. Então, o cromossomo ficava grudado ali para acabar se dividindo. Beleza? Eu tenho aqui em cima mais uma organela, o complexo de Golgi, ou complexo golgiense. É uma estrutura formada por sacolas, por saculos achatados. Bom, professor, qual que é a finalidade de uma sacola mesmo? Armazenar, guardar, conter. Então, esse complexo de Golgi armazena substâncias. Quais? Benéficas ou toxinas, que elas serão depois eliminadas. Perfeito? E eu tenho aqui ainda o lisossomo. Liso significa quebra. Aqui dentro dessa vesícula, repara, são 2 bolinhas. O lisossomo maior e o ribossomo menor. O ribossomo fabrica proteína, que a gente já viu que está presente até no retículo endoplasmático rugoso. E o lisossomo, ele tem enzimas digestórias dentro dele, o que a gente chama, então, de quê? De digestão intracelular. Ou seja, é ele que faz a digestão da célula. E olha que coisa engraçada, esse lisossomo, ele é produzido a partir do complexo de Golgi. Então, o complexo de Golgi armazena enzima digestória, ele se fragmenta em pequenas partes, formando, então, o lisossomo, que vai fazer a digestão da minha célula. Fechou? Então, só para a gente resumir, membrana plasmática controla o que entra e o que sai, citoplasma é a região interna, tem as organelas. Retículo endoplasmático rugoso, síntese de proteína e transporte. Peroxomo, eliminação de toxina. Núcleo, tem lá a nossa parte hereditária, nosso DNA e o nosso RNA. Retículo endoplasmático liso, só faz o transporte, não tem ribossomo, por isso que ele é liso. Mitocôndria, respiração e produção de ATP, síntese de ATP, de adenosina trifosfato, que para nós é energia. Centríolo auxilia a célula animal, tá? Na divisão celular.
Complexo de Golgi armazena substâncias benéficas ou não. Lisossomo, responsável pela digestão celular. E o ribossomo, já falei, ele faz a síntese de proteína. Ou seja, isso é célula animal. Fechou? Muito bem. Vamos agora para o nosso óvulo de estudo, que na verdade é a célula vegetal. É o que nós estamos estudando os vegetais. Vimos o fruto, a monocotiledônia, a dicotiledônia, vimos a briófita, a pteridófita, como esses caras se dividem, e agora nós vamos fazer uma análise nessa célula. Presta atenção. Essa célula tem 3 partes diferentes da animal. E é isso que eu preciso que você memorize. É isso que eu preciso que você aprenda. Vai ter partes iguais? A grande maioria. Mas eu tenho 3 unidades, 3 estruturas que só aparecem na célula vegetal. Primeiro delas, galera, é essa estrutura aqui de fora, verde, chamada de parede celular. Na verdade, isso é o citoesqueleto dessa célula. Uma estrutura resistente, formada de açúcar. Lembra quando nós vimos os monossacarídeos, os poli, os oligosacarídeos, que eram os carboidratos? A parede celular era um polissacarídeo, formado por mais, se eu não me engano, parede celular 1000 monossacarídeos. Então, é uma estrutura, um carboidrato que vai permitir o crescimento, a sustentação desse vegetal. Aí vira o aluno e fala, professor, mas tem planta aí que tem 30 metros? Tem, claro que tem. E sabe por que ela tem essa quantidade, esse tamanho todo? Justamente porque ela tem microestruturas que vai fazer isso, que vai ter aí a sustentação desse cara. Então, a primeira diferença é a parede celular entre a animal e a vegetal, aparece na célula vegetal, tá? Perceba que na bactéria que nós vimos também tem parede celular, tá? Inclusive uma estrutura que eu mencionei até em amarelo. Olha aqui, parede celular, tá? Bom, voltando à célula vegetal. A outra estrutura é esse carinha aqui. Quando nós desenhamos isso no primeiro ano, a gente dividiu a célula em 3 partes. Pegamos uma dela, ou seja, 1/3 do tamanho da célula é o vacúolo. Qual que é a finalidade? Armazenar água. Pô, professor, mas eu vejo, tem na frente da minha casa uma árvore linda, gigante, e fazem 5 dias que não chove. Eu olho para as folhas dela, elas estão verdinhas, hidratadas, lindas. Nossa, professor, esse vegetal não toma água? Muito pelo contrário, gente. Ela necessita de muita água. Aonde está essa água? Está em cada célula vegetal. Então, em cada célula vegetal, eu tenho um reservatório de água, tá? Que vai, obviamente, em período de chuva ou quando o solo está alagado, ela enche esse vacúolo de água e, ao decorrer do seu funcionamento, essa água vai sendo consumida. Choveu de novo, enche o vacúolo, usou, diminui, choveu de novo, ele enche por aí afora. Então, esse vacúolo está responsável pelo armazenamento dessa substância, na verdade, da água, tá? E, por último, a última estrutura que está nos vegetais não tem na célula animal. É esse carinha, é o cloroplasto. Aqui dentro é onde ocorre um processo importante para a vida, chamado de fotossíntese. Ah, professor, mas a fotossíntese não é importante para mim. Não. Então, a fotossíntese é que dá origem aos produtores, aos vegetais. Então, os vegetais não são importantes para vocês? Não. Para mim, não, professor. Eu, por mim, eu comeria churrasco manhã, tarde e noite. Café da manhã, tarde e noite. Tá, legal, você comeria churrasco. Mas a mimosa que vai virar o seu churrasco, o que esse cara come? Ah, ele come capim. Se não tem capim, a mimosa morre. Morreu a mimosa, filho, você não tem churrasco. Então, repara que os vegetais é a fonte de vida na Terra, tá? Inclusive, um dos grandes indícios do extermínio dos dinossauros é a perca do sol, a eliminação do sol, ficou tudo escuro, não tinha luz, não tinha fotossíntese. Os herbívoros morreram, consequentemente os carnívoros morreram também, tá? Então, esse cloroplasto, ele vai fazer o quê? Fotossíntese. O que é essa fotossíntese? Ele vai captar, ele vai absorver energia eletromagnética. Eita pega, o que é energia eletromagnética? É luz, galera. Ele vai absorver luz.
e vai transformar essa luz, essa energia eletromagnética, em energia química. O quê? Glicose, açúcar. Então, a planta se alimenta de açúcar. Pois bem, essa é a finalidade do cloroplasto. Só para a gente finalizar, procura aí nas organelas o centríolo. Não tem. Então, na célula vegetal, não existe centríolo. Então, guarda isso. Célula animal tem centríolo. Célula vegetal, parede celular, cloroplasto e vacúolo. Beleza? Tranquilo? Ou seja, essa é a base da nossa aula de hoje. Exercício de vocês, atividade de vocês. Presta atenção. Vou projetar aqui a minha tela de novo para dar o exercício para vocês. É apenas uma tabela, foi o que eu havia mencionado, e essa tabela está aqui. Fica tranquilo que eu vou colocar isso daqui a pouco no grupo da nossa sala. O que é que você vai fazer aqui? Você vai preencher essa tabela com a função da estrutura e aonde ela está encontrada. Então, por exemplo, eu tenho aqui carioteca. Qual que é a finalidade? Então, ela faz a permeabilidade seletiva. Seletiva. O que é isso? Ela controla o que entra e o que sai. Acabou. Aonde está encontrado esse cara? Tem na bactéria? Tem. X. Tem na célula animal? Também tem. Tem na célula vegetal? Também tem. Acabou. Vai preencher essa apostila. Aonde tiver, você coloca um xizinho. Aonde não tiver, você, obviamente, deixa esse cara em branco. Beleza? Vai fazer isso do jeito que você quiser. Vai imprimir, vai copiar, vai... Do jeito que você fizer, não me importa. Eu quero isso preenchido e vocês vão encaminhar isso para o meu WhatsApp particular. Agora, presta atenção. Eu quero isso para hoje. Tem que ser hoje. Ah, professor, mas hoje vai até às 11h59. Beleza. Se você mandar isso às 11h59, eu vou aceitar o seu trabalho. Se você mandar meia-noite e 1, eu não vou aceitar mais. Eu quero isso para a data de hoje. Gente, vocês têm a tarde inteira livre para fazer isso. Então, preencha Professor, tira foto e manda no meu WhatsApp particular. Quem perguntou? eu queria saber se, tipo, eu posso enviar digitado ou se pode ser, tipo, por extenso. Aonde você quiser, minha gata, da forma com que você quiser. A única coisa que não pode é deixar de fazer. Se você quiser fazer digitado, pode. Se você quiser imprimir, Você preencher, aceita no Word? pode ser no Word, não tem problema. Você pode mandar, salva esse arquivo no seu computador, preenche lá do mesmo jeito que eu estou fazendo aí. Não tem problema nenhum. Feito isso, Obrigada. manda essa imagem para o meu WhatsApp particular. Ficou claro, galera? Sim. Ficou tranquilo? Todo mundo entendeu? Tranquilo, professor. Agora, o que eu vou fazer? Terminando essa aula, falta aí 5 minutinhos para acabar, eu vou terminar antes, já vou finalizar. Eu vou mandar para vocês, no nosso grupo do WhatsApp, essa tabela, e eu quero essa tabela preenchida hoje. Ah, professor, pode ser daqui 10 minutos? Pode. Pode ser às 2 horas da tarde? Pode. Pode ser às 8 da noite? Pode. Pode ser às 10 horas da noite? Pode. Não importa o horário, tem que ser hoje. Até às 11h59 eu estou recebendo essa atividade. Fechou? Tranquilo? Beleza. Beijo, Sim. meus amores. Um maravilhoso final de semana para vocês. A gente não tem mais aula essa semana, então só a partir de segunda-feira. Segunda-feira a gente tem conteúdo novo, como planta, novamente, né? Então, vou preparar o material para vocês. Enquanto isso, vocês vão fazendo aí as outras atividades. Fiquem com Deus. Um forte beijo para vocês.